Olá pessoal, meu nome é Fred, sou contador aqui na Solution Contabilidade e Consultoria Empresarial e estou gravando esse vídeo para tratar de alguns pontos do crédito do trabalhador, né? Essa modalidade de crédito que foi criada aí pela medida provisória 1292 de 2025, que é a modalidade onde o trabalhador pode fazer empréstimos para que o pagamento desse empréstimo possa ser pago de forma integral ou parcial pelos descontos na folha de pagamento, né? Então, quem pode fazer esses empréstimos são os empregados no regime de CLT, urbanos ou rurais, empregado doméstico e diretor não empregado de empresas que tenham feito a opção pelo FGTS. Então, essas são as pessoas que podem tomar essa modalidade de empréstimo. Como que deve ser feito o cálculo para saber o máximo da parcela que pode ser realizado nessa contratação? Então, como que eu vou fazer o cálculo para saber qual que é o máximo de valor que a minha parcela pode atingir para pagamento desse empréstimo? Então, esse cálculo é feito pela aplicação de 35% do saldo da remuneração disponível. E como que eu acho o valor da remuneração disponível? Eu vou pegar o meu salário bruto, adicionado das verbas salariais, o valor bruto, subtrair os descontos obrigatórios do INSS, do Imposto de Renda e demais descontos compulsórios, aqueles descontos que são feitos de forma obrigatória pelo empregador na folha do funcionário. Por exemplo, a pensão alimentícia, quando o funcionário tem esse desconto, o empregador obrigatoriamente precisa fazer, faltas injustificadas e outros descontos que são compulsórios, são obrigatórios. A partir da subtração do salário bruto, né, adicionado ali das verbas salariais, subtraído do INSS, Imposto de Renda e descontos compulsórios, que eu expliquei, o valor líquido desse valor encontrado pela subtração, aplica-se os 35%, que é o valor da parcela, que é o valor máximo que a parcela pode atingir para desconto na folha de pagamento. Exemplificando, né? Criei um exemplo aqui para poder facilitar. Vamos supor que o salário mais verbas salariais atinja R$ 3.500. E você teve naquele mês R$ 310 de INSS, R$ 80 de imposto de renda, descontado no seu salário, e mais R$ 200 de faltas injustificadas. A subtração totaliza R$ 2.910. 2.910 aplica-se 35% e encontra o valor de R$ 1.018,50. Esses R$ 1.018,50 é o máximo que a parcela pode atingir na contratação dessa modalidade de crédito, que é o máximo que o empregador pode fazer de desconto do funcionário. Como que vai funcionar a parte operacional dessa contratação, né? A princípio, né, inicialmente será feito pela CTPS digital, né, o aplicativo da carteira de trabalho digital, e aí o empregado simula, né, com as instituições financeiras as ofertas de empréstimo. Se ele faz a contratação, né, com a instituição financeira lá que disponibilizou a simulação, essa informação vai ser comunicada via o domicílio eletrônico trabalhista, que é o DET, né? A empresa vai ficar sabendo por meio do DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, que houve uma contratação entre empregado e instituição financeira e quais foram as condições, os descontos que vão ser feitos, né? Isso vai ser lançado via plataforma do e-social, né? A empresa vai lançar esses descontos e vai formalizar o pagamento desse desconto que vai ser feito do crédito consignado ao banco via e-social. Então, o empregador, a empresa, ela vai pagar o banco que fez o empréstimo, repassando esse desconto da folha do funcionário na guia do FGTS, né? A princípio seria isso. E a Caixa Econômica, que recebe esse pagamento da empresa com o FGTS mais os descontos, ela vai repassar esse valor para a instituição financeira que realizou a concessão aí do crédito para o funcionário. Obrigações aí do empregador, da empresa, né, que vai fazer os descontos.
ela deve prestar todas as informações necessárias ao empregado e ao banco para a contratação do empréstimo, né? Efetuar o desconto autorizado pelo empregado, inclusive nas verbas rescisórias, no limite de 35%. Então tem que tomar cuidado pelo seguinte: se a parcela a ser paga para o banco ultrapassar os 35%, o empregador só pode descontar no limite dos 35%. A diferença, o funcionário terá que pagar, né? A diferença dessa parcela, o funcionário terá que entrar em contato com a instituição financeira e fazer o pagamento direto na instituição financeira. O empregador também tem a obrigatoriedade de fazer o recolhimento dos valores que foram descontados, né? Não impor qualquer restrição ao acesso ao crédito do trabalhador. Então, é um direito do trabalhador tomar esse crédito, e não indicar nenhum banco específico, né? O trabalhador faz a simulação lá e escolhe o banco que oferece melhor vantagem para ele, né? E acessar mensalmente o DET, que é o domicílio eletrônico do trabalhista, e o Emprega Brasil, para verificar essas informações aí do que foi contratado pelo empregado e instituição financeira. Atenção, empregadores, né? Empresas. O não recolhimento da parcela descontada do empregado via a guia do FGTS, né? O não recolhimento pode acarretar responsabilização do empregador em âmbito administrativo, civil e criminal. Aí, caso aconteça do empregador, empresa, não recolher a guia do FGTS na data do vencimento, cabe a ela a responsabilidade de entrar em contato com a instituição financeira para fazer o pagamento da parcela que foi descontada dos funcionários, bem como marcar com os juros pelo atraso do pagamento. Então, a princípio, o empregador deve fazer o pagamento desses descontos feitos na folha de pagamento dos funcionários via guia do FGTS, para que a Caixa repasse isso para a instituição financeira, ou caso ela não faça o pagamento na data do vencimento do FGTS e perca o prazo do pagamento, a Caixa não vai repassar esse valor, obviamente, para as instituições financeiras. Então, cabe à empresa acionar os bancos onde houve, né, essa modalidade e fazer o pagamento diretamente lá no banco. Agora, gente, uma outra coisa que precisa ter muita atenção, que eu até comentei anteriormente. Se o valor da parcela ultrapassar os 35% em determinado mês do valor disponível, porque os 35% é do valor disponível, e vamos supor que em determinado mês o funcionário tenha tido muitas faltas injustificadas, que é um desconto compulsório, e a parcela, o valor da parcela os 35%, perdão, gente, os 35% que pode ser descontado do funcionário for menor do que o valor da parcela, o empregador só vai fazer o pagamento limitado a 35% e deve comunicar ao funcionário que o saldo, o limite do desconto do que pode ser feito na folha não foi suficiente para arcar com o valor total da parcela. E aí o trabalhador vai procurar a instituição financeira para fazer o pagamento da diferença que falta ali para quitar aquela parcela. Então é muito importante que a empresa comunique o trabalhador, comunique e deixe isso, né, documentado, que foi de fato comunicado que ele precisava, que o desconto que foi feito não foi suficiente para cobrir o valor da parcela, ele precisa lá procurar a instituição financeira onde ele fez a contratação para poder quitar a diferença da parcela. No caso de rescisão do funcionário, a empresa também vai descontar limitado a 35% do saldo disponível das verbas rescisórias. O cálculo segue a mesma metodologia, a mesma linha de raciocínio que a gente fez anteriormente. Vou pegar o total das verbas rescisórias, subtrair os descontos compulsórios obrigatórios e aplicar 35%. E vou fazer o desconto dos 35% sobre aquele saldo. Caso o empregado tenha feito a opção
de dar como garantia 10% do saldo do FGTS ou até 100% e 100% da multa rescisória, que é aquela multa dos 40% do saldo do FGTS, que o empregado geralmente tem direito quando ele é demitido sem justa causa, né? Naquelas modalidades que dá a ele esse direito, tem aquela modalidade do acordo comum, né? Que surgiu aí depois da reforma trabalhista, etc. Então, caso ele tenha dado o FGTS dele em garantia e a rescisão dele tenha sido feita em alguma modalidade que não dá a ele o acesso ao FGTS, que é no caso da rescisão por justa causa, ou por pedido de demissão por parte do funcionário, que ele não tem acesso ao FGTS e não tem a multa, né, cabe ao funcionário, né, tratar junto à Caixa Econômica e à instituição financeira como que vai ser feita aí a quitação desse empréstimo. Caso o trabalhador tenha rescindido e mudado de emprego, né, existe a possibilidade da migração dos descontos das parcelas lá no novo emprego. Então, lá no novo emprego, quando ele for admitido, a empresa vai ter acesso a essas informações via o domicílio eletrônico trabalhista e o Emprega Brasil e vai dar continuidade no contrato. Mas nesse período em que o funcionário fica desempregado e até a sua nova contratação, ele passa a ser o responsável pelas tratativas com a instituição financeira. Então, no mais, gente, é só isso. Eu queria dar só uma resumida, né? Porque tem surgido muitas dúvidas entre os nossos clientes, os funcionários dos nossos clientes. Então, a gente está à disposição, caso surjam outras dúvidas mais específicas. E o intuito desse vídeo, o objetivo era dar uma resumida mesmo, né? Desse crédito do trabalhador aí, que é uma modalidade nova que dá acesso aos trabalhadores. Uma observação e uma dica que eu tenho para os trabalhadores, que fiquem atentos com as taxas de juros que estão sendo cobradas pelas instituições financeiras, porque, né, ao invés desse empréstimo ajudar, no primeiro momento ele pode até disponibilizar um recurso que ajude, mas depois você vai ficar endividado ali com altas taxas de juros e de repente, se o trabalhador negociasse um empréstimo com o banco em outras modalidades, fora essa, né, que a gente comentou, talvez ele teria uma taxa de juros menor. Então, ficar atento aí para não ir contratando com taxas muito elevadas e não aumentar ainda mais o problema financeiro que ele tem naquele momento, certo? Obrigado, espero aí ter ajudado, esclarecido. E se precisar, conte com a gente lá no nosso site www.solutioncontabilidade.com. Tem um artigo publicado com os detalhes, com mais detalhes, né, ilustrações escritas sobre o assunto. Um abraço, até mais.